Oi, gente, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto Despertar do Amor Divino, autoconhecimento, informação. Olá, Moema. Olá, Bia. Olá, Vinícius. Olá, Vânia. Olá, Betânia. Marcos, Maciel, Isabela, Bárbara, Cindy, todos sejam muito bem-vindos. E vamos... Peraí que me disseram se eu apertasse alguma coisa. Peraí. Aqui eu posso acompanhar. Tá. Então vamos lá. A gente parou ontem, vamos continuar com o nosso livro Conversando com Deus. Só uma coisa. Eu coloquei no direct, no Stories. Ou no direct não, no Stories, no Arrasta Pra Cima, a possibilidade para vocês cadastrarem o seu e-mail para receber esse livro em PDF que uma pessoa mandou para mim, com muita gratidão. E aí teve uma pessoa que disse que não conseguiu receber, então eu preciso que vocês me digam se alguém recebeu, se alguém não recebeu, se alguém já arrastou para cima para ver e cadastrou o e-mail para receber o livro no seu e-mail, tá? Então tem que arrastar, cadastrar seu melhor e-mail, ir lá no e-mail para confirmar o cadastro, ver se não tá no spam, tá certo? Então vamos lá. O autor pergunta: mas o Senhor disse que quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode me explicar melhor? Existe apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo o mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há mais nada para a sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso nesse objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é a ilimitação. E o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante imaginará uma glória ainda maior a atingir. Quanto mais você é, mais você pode tornar-se, e quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Gente, que fantástico isso aqui. Vocês entenderam como é profundo esse negócio que ele falou aqui, ó? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que existe um objetivo para todo mundo na vida, que é experimentar a glória suprema. A glória suprema a partir da perspectiva de Deus, não a glória suprema do ego. E ele fala que esse é o objetivo de todo mundo. Mas que a gente nunca vai alcançar o fim dessa glória suprema. Porque quando a gente alcançar o nível de glória suprema, a gente vai compreender que existe mais outro nível, e mais outro nível, e mais outro nível, que é infinito o alcance da glória suprema. Então ele disse ainda mais. Ele falou que a gente não se descobre, o processo não é um processo de descoberta, mas é um processo de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser.
Isso significa que nós podemos ser qualquer coisa que a gente quiser e que a gente escolher, de verdade. Não existe mesmo a limitação de dizer assim, eu não sei essa área não é minha aptidão, eu sou tímido, eu sou nervoso, eu sou assim mesmo, essa é a minha personalidade, eu não sei isso, eu não posso isso, eu não consigo isso. Isso é apenas um estado. Então, eu estou tímido, eu estou nervoso, eu estou isso. Mas esse estado eu posso mudar na hora em que eu escolher e decidir firmemente mudar. Qualquer estado, por mais cristalizado que esteja dentro de nós, nós podemos mudar. Eu mudei um estado de muita ansiedade em mim. Eu mudei vários aspectos em mim que me incomodavam. Mas eu fiz muitas práticas, observação, foco, intencionando eu encontrar em mim um outro aspecto que pudesse me agradar mais de conviver comigo. E eu fui focando nisso e fui transformando devagar no meu tempo. Então nós podemos transformar qualquer coisa. Você pode sair de um estado 0 para um estado 100 em qualquer área. Na área espiritual, na área mediúnica, na área de finanças, na área de relacionamento, na área da sua segurança pessoal, na área de romance, na área de sexualidade, na área de familiar, na área social, na área intelectual, qualquer área. Se você focar e se você colocar uma intenção e escolher, decidir de verdade, você pode alcançar qualquer lugar. Então, acabaram as nossas desculpas. Vamos lá. Aí o autor pergunta: existem pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomarmos, entre aspas, poderemos ter objetivos mais amplos, não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? E aí Deus responde: é outra parte da sua mitologia baseada na experiência humana. E aí o autor pergunta: mas a vida não é uma escola? E Deus responde: não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. É profundo, viu, gente? Esse livro é profundo, então vamos lá. É muito legal, eu gosto de coisas profundas. Aproveita esse aviãozinho aí, é para você chamar seus amigos. Chama todo mundo que você quer, que você acha que seria importante para essas pessoas ouvirem e se instruírem, estarem aqui com a gente, tá? Aproveita e pega esse aviãozinho aí e passa para todo mundo. Então vamos lá. A vida não é uma escola, não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Lembrar e recriar quem são. Só fazendo uma rápida retrospectiva, ele falou que nós somos a imagem e semelhança dele. Significa que nós temos todo o poder, luz, amor divino em nós, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós viemos aqui para lembrar disso e recriar isso da forma que a gente quiser, a nossa vida e esse mundo. E aí ele continua, Deus continua falando: eu lhes disse repetidamente, vocês não acreditam em mim. Todavia, isso se justifica porque, de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. Aí o autor falou: eu estou confuso.
Vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestres após mestres dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpreso ao ouvir o Senhor negar isso. Aí Deus fala: a escola é um lugar para onde você vai se existe algo que não sabe e deseja aprender. Não é um lugar para onde vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida, como a chama, é uma oportunidade de você saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Pode deixar. Olha só que coisa profunda. Não precisa aprender coisa alguma nessa vida. A gente não veio aqui para aprender, porque de acordo com ele, nós já sabemos de tudo. Mas nós nos esquecemos. Então nós viemos aqui para lembrar o que nós esquecemos e recriar o que nós escolhemos. Aí o autor fala: não sei se entendi bem. E aí Deus continua: vamos começar aqui. A alma. Sua alma. Ela sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Entretanto, conhecer não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Estamos na página 36. Quem tem um livro que está acompanhando, nós estamos na página 36, no meio da página. É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e você juntos poderíamos nos lembrar, do que a idade desse universo multiplicada por 2. Então, você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. Olha, Deus falando sobre ele mesmo. Aí o autor fala: o Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo. Preparados? Eu estou perguntando para vocês. Aí Deus responde: sim, deixe-me explicar. No início, o que era tudo o que havia. Porém, tudo que não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que não era. Porque na ausência de outra coisa, tudo o que não é. Todo mundo riu aqui, gente. Não sei se vocês riram aí, mas a galera toda aqui riu. Mas eu explico, peraí que eu já explico. Deixa eu terminar aqui a resposta dele que eu já volto para explicar. Esse é o grande ser ou não ser a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo que sabia que era tudo o que existia. Mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente e não experientalmente. Porém, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava.
porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que é só poderia saber como era ser magnificente quando o que não é surgisse. Na ausência do que não é, o que é, não é. Quem entendeu aqui? Ninguém. Ninguém? O importante é que é, né? Quem entendeu aí? Oi, Claudinha linda. Na ausência do que não é, o que é, não é. Você compreende isso? Aí ele fala: acho que sim, continue e vamos lá. Está bem, Deus responde. A única coisa que tudo que é sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era o interno. O é não é. O sou não sou. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida por qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria que usar um ponto de referência interno. Deduziu muito corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente que ser menos do que o todo, e que se simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas tendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver a magnificência. E então tudo o que é dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso o que é isto, o que é aquilo. Pela primeira vez existiram isso e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente. Como tudo que não era, nenhum nem outro. Portanto, daqui a pouco eu explico, tá? Deixa eu só concluir aqui. Portanto, existiram subitamente 3 elementos: o que está aqui, o que está lá e o que não está nem aqui nem lá. Parece conversa de van, né, Mel? Aham. Mas que devia existir para que lá e aqui existissem. E o nada que contém o tudo. É o nada que contém o tudo. É o não espaço que contém o espaço. É o todo que contém as partes. Consegue compreender isso? E ele fala: acho que sim, acredite ou não, o senhor usou uma ilustração tão clara que acho que estou realmente compreendendo, e não tá tão clara assim para todo mundo, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar. Ele vai continuar explicando aqui, mas deixa eu tentar dar uma clareada até aqui nessa coisa de ser ou não ser, de é e não é, dentro ou tal. Imagine que não existe nada no universo. Nada, nada. Não existe planeta, estrela, galáxia. Existe um pleno vácuo de paz. Só isso que existe. Um pleno vácuo de paz. Paz, só paz. Mais nada. Não existe uma onda, não existe uma matéria, mesmo que seja um átomo. Não existe nada. Só existe a consciência pura, sem partícula, sem nada, sem onda. Só a consciência. Essa consciência é a plena consciência de tudo. Para esse tudo se experimentar e se enxergar
de uma forma assim, tipo, deixa eu me ver quem eu sou. Eu preciso construir algo fora de mim para que esse algo fora de mim possa olhar para mim e me enxergar. Só que esse algo fora de mim sou eu também. Eu peguei uma parte de mim e construí a sensação dessa parte estar separada de mim, para que eu pudesse ver essa parte e essa parte pudesse me ver. E assim eu pudesse me experimentar como sendo a totalidade e toda a magnificência. Entendeu um pouquinho mais? Ficou mais claro aí, galera? Ficou mais claro? Ficou? Não? Sim. Ai, ai. Sério. Não, mames? Sério. Ficou claro, não? Então, vamos lá. Vou continuar. Deus fala. Agora que nada contém o tudo. Uma vez eu ouvi num centro espiritualista assim: ter tudo. Aquele que pensa que tudo tem, nada tem. Aquele pensa que nada tem, tudo tem. Porque ter tudo é não ter nada. Eu meditei sobre essa frase e tentei entender até que eu compreendi ela mais profundamente. Quando você entende que você não tem nada, mas é uma consciência muito além de tudo que a gente conhece de matéria, de apego, sabe? Quando você entende que você não tem nada, você é tudo. O nada é a matéria-prima para criar toda a realidade. É do vazio que se constrói as coisas. Como os cientistas falam, é do buraco negro, né? Que é o centro da galáxia. Todo o centro de galáxia é um buraco negro. O buraco negro foi o nome que eles deram a esse campo. Esse campo, que é um vácuo, que é um vazio, é onde tudo nasce para que a galáxia se mantenha sendo quem ela é. Então, é do grande vazio que sai tudo. Uma referência muito menos abstrata, o nosso DNA. O nosso DNA é um código que é imaterial. Tudo bem, tem timina, tem aquelas pontes de hidrogênio com aquelas outras coisas todas que tem no DNA, mas ainda assim, são códigos imateriais que tem ali toda o script de quem nós vamos ser. Um código imaterial que tem não só o que o nosso corpo será, a nossa saúde será, mas a forma de pensar, sentir e agir está no nosso DNA. O nosso DNA tem tudo que nós já vivemos, tudo que nossos ancestrais viveram, tudo que eles são. São bilhares e bilhares e bilhares de informações no nosso DNA. E tá tudo isso dentro de uma bolinha muito pequenininha chamada de... esqueci o nome da glândula. Pituitária. Como é o nome, gente? Pineal. Tudo tá dentro da pineal, que é pequenininha assim que tá dentro do cérebro. E dentro dela, dentro do núcleo, dentro do cromossomo, dentro disso tá o DNA. Invisível. Mas nele contém tudo que nós somos. Então só para vocês terem uma noção, é do vazio, é do imaterial que se constrói o material. É do vácuo, do nada que se constrói o todo. Isso é uma das leis, das informações místicas, mágicas, de algumas linhas que traduzem isso, chamadas de ocultismo, de magia. A gente compreendeu o vazio, o vácuo, o nada, para daí a gente formar o todo que a gente quer formar. Eu acho que deu para dar uma melhorada, né? Então vamos lá.
Vou continuar. Agora esse nada que contém o tudo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso também não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é. A saber, tudo que não é nada. Eu sou, mas eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso essa descrição de mim como o grande invisível, o nada, ou espaço no meio, uma definição mística de Deus, essencialmente oriental, não é mais exata do que a descrição prática de Deus, essencialmente ocidental, como tudo que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo o que é, e tudo o que é são aquelas cuja compreensão é correta, criando o que é aqui e o que é lá. Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Fran, fiquei confusa. Você e um monte de gente deve ter ficado, Mila. Se o todo Deus se dividiu em pequenas partes, nós, para compreender sua própria magnitude, sim, exatamente. Como nós, pequenos pedaços, podemos ter essa mesma compreensão? O autor do livro é Neale Donald Walsch. Não sei se dá para ver que está espelhado. Na verdade, enquanto a gente está como uma parte, a gente compreende uma fração desse todo. Uma vez eu tive com um mestre indiano. Por coincidência, me bati com ele onde eu estava. Por coincidência, eu estava num curso e simplesmente ele, enfim, foi um encontro. E aí eu falei para ele, eu posso te fazer uma única pergunta, só uma pergunta. E ele falou, tudo bem, pode me fazer essa pergunta. E eu disse para ele assim, qual é o objetivo de Deus? Se tudo é Ele, qual é o objetivo dele de fazermos que somos Ele? Nos esquecer que somos Ele para poder lembrar de novo. Qual é o objetivo mais profundo da brincadeira de Deus, de autoexperimentação? E aí, boa noite, Margarete. E aí ele me disse assim, o oceano é formado por gotas. A gota, ela compreende que é o oceano, mas ela só consegue compreender através da perspectiva da gota. E só falou isso pra mim. E falou outras coisas de outros assuntos comigo, quem eu era, outras coisas que ele falou. Mas eu entendi, foi exatamente isso que ele quis dizer. Quando a gente está na perspectiva da parte, a gente consegue compreender o todo através da perspectiva da parte. Por isso que um pouquinho antes, ele fala que a gente veio aqui para experimentar a glória suprema. E por mais que a gente alcance, é ilimitado, a gente vai poder alcançar cada vez mais. Porque a nossa condição de parte até se dissolver no todo novamente é infinita. E aproveitando esse parêntese que nós fizemos, eu quero trazer para vocês, para também tirar várias das nossas desculpas subconscientes de que a gente tem medo de evoluir, de ser feliz, de resolver as nossas questões. Esse é um dos maiores medos da humanidade. A gente tem medo de se dissolver novamente no todo e deixar de existir. A gente tem medo de
de se iluminar, de resolver todas os nossos conflitos e ter que sair, ir embora e deixar a nossa família. E, na verdade, isso não é verdade, não é real. Nós podemos ascensionar, acender toda a nossa consciência divina e ainda assim nós podemos escolher estarmos na Terra, estarmos em outro lugar, em outra dimensão, em outro planeta. Nós podemos escolher quando a gente chega nesse estado de consciência desperta. Então não se preocupem que nós podemos ascensionar, se iluminar, resolver todas as nossas questões, a gente pode ser completamente pleno e feliz e ainda assim a gente vai ter um propósito, e ainda assim vai ter um motivo de viver, e ainda assim vai ter para que acordar e dormir, e ainda assim vai ter um movimento. Não para o movimento, porque a gente resolve todos os problemas. A gente pode viver a plenitude sem os problemas e ainda assim ter movimento, ter propósito, ter estímulo, mas em vez de estar vivendo um movimento através do sofrimento, a gente vai experimentar viver um movimento a partir da plenitude do amor. Imagine então que você tem um momento na sua vida em que você está muito feliz. Imagine que um momento em que você realizou um sonho. Aqueles minutos ou aqueles dias que você sentiu a plenitude. Pode ser qualquer coisa, um relacionamento que você queria, um carro, uma casa, qualquer coisa que você queira, de uma forma física ou espiritual, ou emocional. Naquele momento que você realiza seu sonho, aquele dia é um dia maravilhoso, é um dia que você está radiante e você continua se movendo, você vai trabalhar, você come, você faz tudo o que você precisa fazer, mas você faz com brilho no olho, você faz com energia, com vontade, com alegria. Mas a gente continua se movendo, a gente continua com propósito. Então é a mesma coisa, só que imagina que você pega esse momento e você expande para todos os dias da sua vida. Sim, a gente pode ver isso aqui na Terra. Sim, gratidão. Exatamente, é esse nome aí, ó. Vamos lá. Deixa eu me achar, né? Okay. Deus tornou isso possível considerando no momento dessa grande explosão interior criou a relatividade, a maiordade. Portanto, do nada surgiu o tudo. Um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de a teoria do Big Bang. Quando todos os elementos se precipitaram para frente, o tempo foi criado. Porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá. E o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. É como se tivesse criado a relatividade e o tempo, que é absolutamente relativo, né? O tempo, ele é uma percepção, o espaço é uma percepção. Então, continuando. Assim como as partes visíveis do tudo que é começaram a se definir relativamente umas às outras, as invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha que existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor, tudo que o amor não é. O que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Entenderam isso aqui? Então Deus criou a polaridade. Não é que existe algo igual ao amor, tipo assim, alguma coisa que se tornou algo que não é Deus. Não. O outro lado continua sendo Deus. Mas ele criou algo que continua sendo ele,
de uma forma perceptiva lá, diferente, para que ambos pudessem se experimentar como sendo quem são. A gente chamou isso de Satanás, a gente chamou isso da desgraça de Adão, a gente chamou isso de... Aí ele fala, e assim por diante. Nós chamamos isso disso. Nós que demos os nomes. Lembra que ele fala que tem muita distorção, não só na mitologia como nas religiões? Pois é. Continuando. Do mesmo modo, como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo, objeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenários de lutas e guerras. Anjos, guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender uma ocorrência cósmica na qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, ou seja, não tem nada que não é Deus, certo? Tudo que existe é Deus. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo o que existe agora, visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus que forma a segunda metade da equação sou, não sou, também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia vocês chamariam de espíritos, que somos nós. Em algumas de suas mitologias religiosas é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Esse paralelo com as experiências humanas da vida se multiplicando, parece ser o único modo de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia do súbito aparecimento, da súbita existência de inúmeros espíritos no reino dos céus. No reino do céu. Reino do céu, entre aspas. Nesse caso, seus mitos e suas histórias não estão tão longe da realidade suprema, porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são, em um sentido cósmico, meus filhos. Meu propósito divino ao me dividir, foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma de o Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei às inúmeras partes de mim, a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Sim, eu tô gravando essas... Eu acho que a de ontem eu não consegui gravar, mas eu vou gravar essa. Entenderam? Olha só. Eu dei as inúmeras partes de mim, a todos os meus filhos espirituais, entre parênteses, o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Então, na verdade, ele aceitou dizer que nós somos os filhos espirituais, mas na verdade ele disse aqui que não é exatamente isso, não é? Nós somos ele, partes do todo, como as gotas do oceano. E nós temos a mesma potência, o mesmo dom e o mesmo poder de criar como ele tem. Isso é o que suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus,
Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Vocês entendem essa responsabilidade? Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo, ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, entre parênteses, como foi dito muitas vezes, fecha parêntese, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Renata, muita responsabilidade, maravilhosamente. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. Agora deixe-me explicar isso. Tente entender, porque a partir daqui é mais difícil. Ixi, Maria, imagine, vai piorar agora, gente. E aí ele pergunta, está pronto? E o autor fala, acho que sim. Nós temos 19 minutos. Vamos lá. Bom, lembre-se de que pediu essa explicação. Espera por ela há anos. Pediu-a em termos leigos, não através de doutrinas teológicas ou teorias científicas. Sim, eu sei o que pedi. E tendo pedido, receberá. Agora, para simplificar as coisas, usarei o seu modelo mitológico dos filhos de Deus como uma base para a discussão, porque é um modelo com o qual está acostumado e que de muitos modos não está muito distante da realidade. Então vamos voltar a como esse processo de autoconhecimento deve funcionar. Há um modo pelo qual eu podia ter feito todos os meus filhos espirituais se conhecerem como partes de mim, simplesmente dizer-lhes o que eram. Isso eu fiz. Mas não foi suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo como Deus, ou parte de Deus, ou filho de Deus, ou herdeiro do reino, abre parêntese, ou o que afirme qualquer mitologia que queiram usar. Fecha parêntese. Como eu já expliquei, saber algo é experimentá-lo. Como eu já expliquei, saber algo e experimentá-lo são duas situações diferentes. O espírito ansiava por conhecer-se experimentalmente, como eu fiz. A consciência conceitual não foi suficiente para vocês. Então, eu elaborei um plano. É a ideia mais extraordinária em todo o universo. E a colaboração mais espetacular. Digo colaboração porque todos vocês estão participando disso comigo. Segundo o plano, vocês, como espíritos puros, entrariam no universo físico recém-criado. Isso porque a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. A materialidade quer dizer estar na matéria. Cadê? De fato, esse é o motivo pelo qual eu criei primeiramente o universo físico e o sistema de relatividade que o governa e tudo o que existe. Uma vez no universo físico, vocês, meus filhos espirituais, podiam experimentar o que sabiam sobre si mesmos.
mas primeiro tinham que conhecer o oposto. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos que acham que se chamam de gorda se não souberem o que é ser magro. Segundo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como o Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, o primeiro tem de não ser para ser. Está entendendo? Nós temos apenas 4 minutos. Eu não sei se dá para a gente ler. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: a gente só compreende nesse mundo de relatividade o que é quente se a gente sabe o que é frio. A gente só vai ter noção de que algo é claro se a gente conhece o escuro. Aqui tem 4 minutos. 4 minutos aqui. Então a gente só vai compreender. É 46, 50, 14 minutos. Dá tempo da gente ler mais. Então a gente só vai entender o que é dia se a gente souber o que é noite. Porque se a gente só viver o dia, se não existisse a noite e a gente nascesse e morresse no sol só durante o dia, a gente não ia entender que aquilo era dia, porque aquilo era tudo que existiria. A gente só consegue entender duro e mole porque a gente tem os dois. A gente só consegue entender claro e escuro porque tem os dois. A gente só consegue entender alto e baixo porque tem os dois. Então a gente entende uma coisa através do oposto dessa coisa. É isso que ele está querendo dizer. Então ele criou o oposto sendo tudo sendo ele, certo? Lembrem-se que tudo é ele. Ele criou a sensação do oposto para a gente entender e experimentar o que é. Então, se ele é plena luz, ele criou uma parte dele escura para que o claro pudesse se compreender como claro e o escuro pudesse se compreender como escuro e pudesse se compreender como experimentações. Então, por isso a gente vive a polaridade na Terra. E o que ele está dizendo é tão profundo, ele está dizendo que nada é ruim e nada é bom. Tudo é uma experiência para se entender a totalidade. Em momentos eu experiencio a destruição, em outros momentos eu experiencio a criação. Em momentos, em partes de mim, eu experimento o mal, e em outras partes de mim eu experimento o que é o bem. Em algumas vidas, em algumas memórias, eu experimentei um lado da história e em outras eu experimentei o outro lado da história para me compreender e para me auto-experimentar. Acho que ficou mais claro agora, né? Então, vamos lá. Aí ele pergunta, está entendendo? E aí o autor fala, acho que sim. Eu acho que. Aí ele fala, eu acho que. Aí Deus fala, preste atenção. É claro que não há como vocês não serem quem e o que são. Simplesmente são isso. Entre parênteses, espírito puro e criativo, fecha parênteses. Sempre foram e sempre serão. Então vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. Ao entrarem no universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. É no ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito que são. Uma parte de Deus
que vocês se experimentam como sendo por livre escolha, o que é, por definição, Deus. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há? Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há escolha? Vocês não podem não ser filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês de fato escolhem lembrar quem realmente são, ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas lembrar-se de quem são. E de quem todas as coisas, pessoas, e de quem todas as outras pessoas são, porque se todas as partes são Deus, todos os seres são Deus. É por isso que uma grande parte da sua função é lembrar aos outros, isso é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. E aí, agora faltam 9 minutos. Acho que dá pra gente ir mais um pouquinho, será? Vocês querem alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? E a gente parar por aqui? A gente parou na página 43. O capítulo 1 é bem extenso, a gente vai fazendo ele devagarzinho, tranquilo. Porque até para digerir, sabe? Então, só fazendo um pequeno resumo para a gente poder... e aí eu queria aproveitar e fazer downloads em vocês, se vocês aceitarem. Downloads é uma instalação de consciência divina que a gente aprende através da técnica de Theta Healing. Provavelmente nem todos vocês sabem que técnica é essa, é uma ferramenta que ensina isso aqui, que ensina a gente ser isso no nosso dia a dia. É uma ferramenta que permite a gente acessar esse dom de co-criar dentro de nós, dentro e fora de nós, com leveza, com amor, com graça, com alegria. Então, nessa ferramenta a gente aprende a instalar consciências elevadas e, enfim, eu posso fazer isso com vocês, certo? Vamos lá. Então, só resumindo, que eu vou trazer isso para vocês. Quem é você? Quem é você? Deus. Quem é o outro? Deus. Quem é tudo que existe? Deus. Quem é o grão de areia? Deus. Quem é um animal? Deus. Quem é o ar? Deus. Quem é uma parede? Deus. Tudo que existe, visível e invisível, físico ou imaterial, material ou imaterial, é Deus. Eu vou olhar isso do PDF, tá? Eu vou dar uma checada, a gente vai refazer no aplicativo e vou enviar de novo, vou botar no direct de novo para vocês, tá bom? Eu vou olhar, eu prometo que eu vou olhar para vocês. Sobre o PDF eu coloco de novo, vocês vão receber, não se preocupem. Então, a partir de hoje, vocês vão olhar para vocês, entendendo e lembrando que vocês são quem? Quem? Ó, eu vou escrever aqui, ó. Isso é o que vocês são. É o que nós somos. Então, nós... Sim, pode. Todo mundo pode ter acesso ao livro. Eu vou colocar... Muito bom. Deus, muito bem, gente. Exatamente. Todos nós somos Deus.
Então você vai olhar para os seus olhos todos os dias quando você acordar e você vai dizer bom dia, Deus. Olha só que coisa linda. Você vai olhar para o outro, você não precisa falar, senão as pessoas vão achar que a gente é meio biruta. Mas você pode olhar para o outro e dizer bom dia, Deus. Quando a gente começa a olhar tudo como Deus, o nosso universo muda. É como se a gente pegasse uma rádio e mudasse a frequência. As coisas vão se transformar com muita velocidade na sua vida. Se você começar a treinar, experimentar, entender você como Deus, o outro como Deus e tudo como Deus. Se tudo é Deus, não tem como eu ser superior ao outro, as guerras acabam, porque todo mundo é Deus. Não tem o que disputar, não tem o que ser maior, melhor. Não tem, porque tudo é a mesma energia, experimentando com livre escolha o que quer experimentar. Então, é um exercício que a gente vai fazer até amanhã. A gente vai fazer sempre, mas amanhã, que a gente está aqui de novo, às 17h17, eu vou perguntar para vocês como foi o dia de vocês à noite, o resto dessa noite, o dia de vocês até amanhã, às 17h17, como foi o seu dia nessa experimentação de ser Deus e de enxergar o outro e tudo como Deus, certo? Então nós temos agora 4 minutos, por favor, fechem os seus olhos. Vocês autorizam, a partir da fonte mais linda do universo, Deus, que seja trazido à consciência de que tudo no universo é Deus? Se você quiser, diga sim e receba essa consciência. Você autoriza trazer para você, em todos os níveis e corpos que você tem, o merecimento, a dignidade e de que você é bom o suficiente para entender que você é Deus e que tudo é Deus? Autoriza que seja trazido de que você pode, de que é possível para você viver o seu dia a dia sentindo que você e tudo que está à sua volta é Deus? Que você pode olhar para você e para o outro como Deus? Que você pode ser Deus sem peso, mas com muito amor e leveza? Que você está sendo novamente convidado a fazer parte do universo mágico de Deus a partir do amor e do bem maior? Imagina essa consciência entrando nas suas células, entrando no seu DNA, entrando em tudo que você é. Imagina essa consciência entrando em todos os seus códigos e trazendo essa nova perspectiva sobre você e sobre tudo que existe. Respira essa consciência. Tudo é um, tudo é Deus. Tudo é um, tudo é Deus. Eu, o outro, tudo é Deus. Tudo é um, tudo é Deus. Respira fundo e se reconhece nessa nova consciência. Ok, podem abrir os seus olhos. Gratidão a todos vocês. Amanhã a gente está aqui nesse horário. Hoje à noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live com o Jeffrey, que vai me entrevistar. A gente vai falar algumas coisas sobre esse portal 444, sobre algumas coisas para fazer no nosso dia a dia. Quem quiser está convidado para estar aqui novamente às 20 horas. Amanhã às 7h07 nós temos meditação. E amanhã às 17h17 nós temos estudo juntos, tá bom? Então, beijo no coração de cada um de vocês. Deus, cada um deusinho que tá aí. Um beijo no coração de cada deusinho que tá aí. Até sempre. Tchauzinho.